250878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Oito horas 10 minutos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, aqui pela Rádio Folha FM. Estamos ao vivo também pelo streaming aí no Face, no YouTube e em nossa página oficial folhafm98.com.br. Nesse programa de hoje estamos com a presença dos jornalistas Arnaldo Neto e o reforço da participação especial do jornalista Aloysio Abreu Barbosa, para continuarmos conversando com o deputado estadual Chico Machado, de Macaé, presidente da comissão de impeachment do governador Wilson Witzel na Assembleia Legislativa. Só colocar aqui rapidamente, se vocês me permitem, o Arnaldo sempre destaca aqui as participações pelo Face e também pelo o Aloysio também, só tomar a frente aqui e colocar uma mensagem para o deputado que vem do Aloysio Siqueira, que é o vereador de São João da Barra, né? Bom dia, um ótimo programa trazendo esclarecimentos sobre um problema muito importante para o nosso estado. Um forte abraço no deputado Chico Machado, Arnaldo Neto, Aloysio e Cláudio. Um abraço aí do Aloysio, então, deputado, para o senhor. Voltamos, Arnaldo, com sua pergunta e logo na sequência também com o Aloysio participando com a pergunta também. Só lembrar o pessoal que fica acompanhando a gente ri aí no intervalo, mas que eu dei uma rata agora digna de anedotário, que ainda bem que o áudio estava fechado, por isso a gente estava rindo tanto aí. Mas enfim, voltar à pergunta do bloco anterior, Chico, com relação a essa informação que circulou muito na mídia carioca, que aquela votação de 69-0 foi um recado da Alerj para o Guanabara devido à falta de diálogo entre os deputados e o governador, sobretudo na questão do ex-deputado Lucas Tristão, com aqueles famosos dossiês que a mídia carioca divulgou que estaria sendo feito de todos os deputados. O quanto disso aí realmente aconteceu? Arnaldo, eu vou falar uma questão com você. Eu vou tirar por meu exemplo. Eu sempre tive uma relação institucional com o governador, já falei com vocês aqui, que é público e notória a questão do porto aqui, o TEPOR, o novo terminal portuário aqui da cidade. Às vezes que eu tive, umas três, 4 vezes que eu encontrei com o secretário Lucas Tristão, ou na Alerj, ou no Palácio de Passagem, a gente sempre teve uma forma muito cortês de me tratar. Não vou negar que ele tinha problemas de convívio com alguns deputados. Mas de minha parte, eu não posso falar nada disso. Até porque esse primeiro ano de mandato meu foi exaustivamente em cima dessa questão do porto, que vai gerar 10 mil empregos, investimentos aqui na nossa região no valor de 5 bilhões de dólares. Então, são questões importantíssimas aqui para a sobrevivência do estado do Rio de Janeiro e para a nossa região, né? Então, eu nunca fui... Eu nunca tive um convívio muito próximo com o ex-secretário Lucas Tristão. Não vou mentir, não vou negar para você que ele tinha uma relação conflituosa com alguns deputados. Mas nessa questão da votação, da aceitação, para dar prosseguimento, para aceitação da denúncia, eu não vejo isso como tendo sido peça fundamental, não. Eu acho que o que realmente foi a Assembleia Legislativa ver, enxergar como nós somos os legítimos representantes da população, querer dar uma resposta à população, por que os hospitais de campanha não funcionaram, por que tem tanta coisa acontecendo. Então, é nesse sentido que eu entendo que foi aprovado 69-0
a questão da denúncia contra o governador. E outra coisa, dossiê contra deputado, de minha parte, podem fazer o dossiê que quiser. Eu não tenho nenhum tipo de problema nesse sentido. E fala, enfim, a gente segue a vida da gente, a gente vai dar continuidade e não podem querer transformar uma questão tão séria numa coisa tão menor como tentaram e noticiaram nesse sentido, entendeu, Arnaldo? Tá certo, Chico. Retomando aí esse placar, uma abstenção, todos os mais deputados... Não teve nem abstenção, não votou. Não votou, né? Pois foi bem... 69-0. Unanimidade. Tem que ter cuidado com ela, porque nosso Rodrigues dizia que ressalvava que ela é burra, né? Mas enfim. Não, faltou um. Então não foi unanimidade, não. Então tá bom. Se isso não for um recado, é difícil saber o que seria. Mas enfim, não é essa a minha pergunta, não. A minha pergunta é... Não confunde mais não, Luiz, pelo amor de Deus. Tá não bom. Confunde muito, não faz pergunta muito brava, não. Não. Porque, se eu fosse chefe do executivo e se tivesse um placar desse para abertura do meu impeachment, eu ficaria preocupado. Enfim, esse sou eu. Eu não sou político, eu não vou ser nunca. A pergunta é a seguinte: o governador Witzel, você citou aí a relação do secretário Lucas Tristão, meio conflituosa com alguns ex-colegas, e mudou a legislatura também, nem todos que... você acha que esse placar 69, 68 ou 69-0? 69. Alô? Tá falhando ali. Tá ouvindo? Tô ouvindo, mas está congelado aí. Voltou. O placar ele se daria da admissibilidade pelo prosseguimento do pedido de impeachment do Luiz Paulo, se o Witzel tivesse feito um pouco antes disso, um pouco antes de estourar a Operação Placebo, movimento, por exemplo, que o presidente Bolsonaro fez com o Centrão, né, já se blindando de um possível pedido de impeachment que possa ocorrer também na Câmara Federal. Nesse paralelo entre Witzel e Bolsonaro, Bolsonaro não fez um movimento prévio de blindagem que talvez, se o Witzel tivesse feito antes de estourar a Operação Placebo, talvez resultasse num placar diferente? Luiz, eu vou ser muito... Vou colocar para vocês que o governador, ele nunca foi uma pessoa que não tivéssemos acesso para conversar com ele, para levarmos... Eu, por exemplo, eu entendo dessa maneira. Eu nunca vi o governador deixar de atender uma reivindicação, nada desse tipo. Eu sinceramente, eu entendo que essa questão em relação a tudo isso é que isso extrapola qualquer tipo de afinidade política, isso extrapola tudo isso. Nós estamos falando de uma tragédia sem precedentes, que nós vamos poder contar para os nossos netos, né? Os nossos filhos poderão contar para os netos deles. Antes disso, a gente só ouvia falar da gripe espanhola em 1918. Então, isso, na verdade, não é simplesmente uma questão política, é uma questão também humanitária, é uma questão de você não poder imaginar que certas coisas que os jornais noticiam, né? Certas coisas que os jornais noticiam
possam ser esquecidas. Porque como que vão esquecer mais de 10 mil mortes no estado do Rio de Janeiro? Como que nós vamos esquecer que a mãe, vou dar um exemplo aqui que eu vivi. O rapaz que cuida onde moram meus pais, morreu a irmã dele semana passada, a irmã do Jamil, e anteontem morreu a mãe dele. Como que você não vai ver isso? Como que você não vai querer saber se houve ou não alguma coisa errada nesse sentido? Isso é muito maior do que qualquer tipo de convivência política, né? Isso foi Jamil é uma pessoa que trabalha lá pertinho do meu pai, isso pode ser meu pai amanhã. Então, tem uma série de coisas que envolveram isso. E eu tenho certeza que o maior peso foi essa questão da saúde e a questão das perdas das vidas humanas que nós tivemos aqui no estado do Rio de Janeiro. Posso só fazer uma pergunta ao deputado, se vocês me permitem? Vocês observaram bem, o Aloysio e Arnaldo, que tecnicamente o deputado está se resguardando para todo o procedimento iniciar. E o que a gente concorda, né? Precaução aí não faz mal a ninguém. Deputado, então já saindo dessa área técnica, que é a presidência da comissão do impeachment, eu pergunto ao senhor pessoalmente, depois de tudo que nós vivemos em termos de envolvimento de corrupção no estado do Rio de Janeiro, né, um dos maiores escândalos do país, né, e por aí afora, tivemos 5 governadores presos, tem ainda governador, enfim. Resumindo, como é que o senhor vê isso pessoalmente? Como é que o senhor vê isso politicamente? E agora, do outro lado do balcão, porque toda essa parte de corrupção passada, o senhor estava do lado de cá do balcão. Agora lá, né, participando, sendo ainda deputado estadual e, claro, presidente da comissão. Mas não é presidente da comissão, como deputado e como cidadão, eu gostaria que o senhor avaliasse o envolvimento do Wilson Witzel, o provável envolvimento, as suspeitas. Como é que o senhor reagiu a tudo isso quando recebeu essa notícia? Eu, na verdade, Cláudio, a gente fica muito triste, né? Quando você imagina, eu na campanha de deputado em 2018, a gente nem ouvia falar no nome. Estou sendo honesto, eu acho que isso é uma questão de... Não estou desmerecendo, não, eu estou só fazendo a colocação aqui. As pesquisas botavam o atual governador com 1% das intenções de voto. Então isso é uma demonstração que a população queria algo que elas viram naquele momento, e obviamente tudo isso impulsionado naquele momento pela onda Bolsonaro também, inegável isso é inegável. Um juiz federal que teve a coragem de deixar o cargo, né? Que ele teve que renunciar ao cargo de juiz federal, né? Para que pudesse disputar uma eleição totalmente, aos olhos humanos, impossível de uma vitória. E ele teve essa coragem, chega no governo do estado com um discurso muito forte de combate à corrupção, ao mal feito, e ele, como juiz federal, volto a dizer, eu sempre deixo isso muito registrado, porque a gente tem que falar não só as questões de hoje, mas também do passado. Foi uma pessoa que, no momento que nós levamos lá a questão do Porto, e eu volto a falar do Porto, porque o Porto vai acontecer e o Porto vai ser de fundamental importância para o nosso desenvolvimento, para a retomada do nosso crescimento, ainda mais agora, com essa questão do Covid. Só não começou no segundo semestre justamente por esses problemas, mas se Deus quiser, a partir de fevereiro, março do ano que vem, vai efetivamente começar as obras. E ele foi uma pessoa de extrema importância
para que pudéssemos dar prosseguimento. Um projeto que estava amarrado, preso há 7 anos, né? Então, era um momento novo, um momento de muita esperança, de muitas coisas boas acontecendo, né? E, infelizmente, acontece esse monte de denúncias, essas questões das ações da Polícia Federal, autorizada pelo STJ, e isso realmente nos causa muita tristeza, porque eu queria estar falando aqui de muitas outras coisas, não desse assunto, viu? Do fundo do meu coração, é com muita tristeza que a gente tem que estar aqui falando sobre isso. Eu queria estar falando aqui sobre o início das obras do Porto, que vai criando emprego, não está falando dessa terrível doença que tem levado tantas pessoas que a gente conhece, aqueles que nós não conhecemos, mas que sentimos também pela morte deles. E, na verdade, a gente fica muito triste, Cláudio, de estar tendo que, ao invés de estar lutando pela nossa região, pelo nosso estado, está tendo que tá funcionando como, na verdade, como um juiz, como um desembargador para o cargo que não fui aprovado no concurso público, foi aprovado no concurso público das urnas pela população. Deputado, desculpa, Luiz. Não, sei que você mudar a pauta para falar um pouco de Covid e de eleição, né? Vamos falar de Covid um pouco? Eu só farei mais uma pergunta sobre questão de prazos, para ficar mais claro, que segunda-feira tem a segunda... Ok. Segunda-feira tem a segunda sessão, como o Chico colocou, a segunda sessão da comissão. São 10 comissões, são 10 reuniões. Então, ontem o Guilherme Amado publicou que nesse mês ainda teria uma definição sobre essa questão, se prossegue ou não a denúncia. É assim mesmo, deputado? Arnaldo, segunda-feira, uma das pautas da nossa reunião, que começa às 14 horas, será realmente sobre a questão da retomada da contagem do prazo para a defesa do governador, certo? Mas isso vai ter que ser discutido, é uma das pautas, o edital de convocação que foi publicado hoje, que deve estar saindo hoje pelo Diário Oficial da Alerj, diz justamente sobre isso, sobre essa discussão que nós teremos na comissão sobre a questão da retomada da contagem do prazo para a defesa do governador. Então, a partir de segunda-feira, a gente vai ter uma posição oficial em relação a essa questão. Deixa eu fazer, então, uma última pergunta sobre a CPI, que não é minha, é do ouvinte dos mais fiéis aqui, telespectadores pelo streaming, que é o Maurício Forel Batista. E eu vou transmitir a pergunta dele para você, Chico. A população quer saber, deputado, nessa CPI, se tem parlamentares envolvidos junto à suposta fraude de desvio, segundo o MP, de dinheiro da área da saúde. Olha, qual é o nome da pessoa? Maurício Batista. O seu Maurício Batista. E olha, inclusive no jornal, foi até bom tocar nesse assunto, no jornal, alguns meios de comunicação aqui do estado noticiaram que o STJ não teria dado acesso total ao processo porque teriam deputados envolvidos. Isso eu tenho a resposta do ministro, não tem nada disso. Na resposta que eu tenho do ministro à comissão, não existe nenhum tipo de menção a isso. Nós tivemos a Operação Placebo e Favorito. Se tivesse algum parlamentar envolvido, já teria sido exposto o nome naquele momento. Então, na verdade, até o presente momento, em tudo que já aconteceu, no que eu recebi do ministro Benedito Gonçalves, não há nenhum tipo de menção, volto a repetir, o que eu recebi oficialmente, não há nenhum tipo de menção
em relação a envolvimento de qualquer parlamentar que seja a nível estadual ou federal. A Favorito, só para a gente botar na cronologia para o ouvinte telespectador, ela foi anterior e a Placebo foi uma consequência dela, né? E tem aqui uma pergunta do Marcos Soares, que faz parte do governo municipal, uma pergunta com uma pontinha de maldade, que eu conheço o Marcos Soares, mas enfim. Marcos Soares é quem? É qual cargo? Ele faz parte do governo, é assessor municipal do governo Rafael Diniz. Ah, sim. Ele faz uma pergunta aqui, enfim, a pergunta deixa no ar um suspense que tem um pouquinho de maldade, mas enfim, eu vou fazer a pergunta, que é relativa à pergunta anterior do Maurício Batista. Se a comissão encontrar envolvimento de deputado federal, qual o procedimento? De deputado federal? É. Mas eu quero deixar uma coisa aqui muito clara, que a nossa comissão, ela tem por objetivo levantar e ter ou não admissibilidade de culpa do governador. Essas questões em relação ao impeachment, para provarmos ou não que ele cometeu algum crime de improbidade administrativa. Nós não estamos aqui para levantar e fundamentar. Essa função é da Polícia Federal, é do Ministério Público Estadual, Federal e do STJ. A nossa comissão, na verdade... Chico, se você me permite, se tivesse o envolvimento, um suposto envolvimento de algum parlamentar federal, caberia não ao STJ, mas ao STF, né? Não, então... Eu tô deixando claro, é esse que é o grande problema, que às vezes a pessoa, até no bom sentido de querer ter uma resposta ou de querer saber mais alguma coisa, ela não pode esquecer que a nossa comissão tem o objetivo da nossa comissão é a admissibilidade ou não se o governador cometeu ou não um crime de responsabilidade que pode ou não levá-lo à perda do seu mandato. Então, é essa a nossa função. A nossa função é essa. A relação, a investigação de quem cometeu ato ilícito, João, Pedro, Manel, Joaquim, que está envolvido, isso é no inquérito 1338 com seus desdobramentos. Não é função dessa comissão esse tipo de colocação. É só isso que eu estou deixando claro isso aqui, Aloysio, Arnaldo e Cláudio, e aos nossos ouvintes, porque senão daqui a pouco a gente vai abrir um tribunal de inquisição. Geral de inquisição e é um tipo de função que eu não estou aqui para exercer, até porque eu fui eleito para ser presidente da comissão que está levantando, possivelmente ou não, os crimes de responsabilidade do seu governador. Arnaldo, vamos antes de fechar esse bloco, vamos falar de Covid? Sim. Se quiser pode começar, Luiz. Então, Chico, como é que você é do município, você já falou, é de Macaé, é nascido, criado, seu eleitorado, a base do seu eleitorado está em Macaé. Campos também é um município muito afetado. Eu acho que não tem ninguém de fora, na verdade, né? Mas, independente das suspeitas que pairam sobre os hospitais, o fato é que eles não vão sair. Nem o da região dos lagos e nem aqui do Norte-Noroeste. Como enfrentar essa pandemia sem esses hospitais? Olha, eu volto a dizer, eu poderia aqui estar levantando, está fazendo um discurso muito fácil e isso não é do meu feitio, né?
Eu imagino a pressão que os prefeitos de todas as cidades do Brasil estão recebendo, né, em relação à abertura dos comércios, já que o STF decidiu que cada prefeito pode conduzir essa questão da forma que entender melhor para o seu município, certo, Aloysio? Então, eu entendo a pressão e a população, que os comerciantes precisam, né, mais de quase 100 dias, todo mundo fechado e os boletos não param de chegar. Mas a gente tem que entender que enquanto não houver uma vacina, a gente vai ficar indo e voltando. Indo e voltando. Se não tiver um remédio comprovadamente, que pelo menos seja um paliativo, porque a população também tem que fazer sua parte. A população precisa fazer sua parte. A verdade é, como foi aqui, a imagem de a luz está congelada? Congelou sim. Está ouvindo? Está ouvindo, Luiz? Não. Pode ter dado uma queda lá na internet dele. Ele vai voltar, mas pode concluir, Chico, por Não, favor. vamos dar continuidade. Então, na verdade, você viu o prefeito Marcelo Crivella, né, sendo cobrado para a abertura dos bares que estão fechando e muitos não vão reabrir, abriu o comércio. Na primeira noite que os bares voltaram, publicado vídeos, ninguém respeitando distanciamento necessário, muitas pessoas sem máscaras. Isso vai ter uma segunda onda da Covid-19, que é extremamente infecciosa. E as pessoas insistem em não acreditar. Voltando à questão dos hospitais. Os hospitais estavam extremamente atrasados, não estavam ainda funcionando, estavam evoluindo para um possível funcionamento e foi encerradas as atividades mesmo antes de começar. O que tinha estava já desmontado ou estão desmontando. Eu acho que nós iremos enfrentar um novo desafio e uma nova avalanche de casos. Peço a Deus que eu esteja enganado, mas é o que a gente escuta o dia inteiro pelos especialistas na televisão em relação a essa questão da volta a uma possível, entre aspas, vida normal. Chico, e qual a sua avaliação como parlamentar dessas divergências que nós temos nos âmbitos federal, estadual e em alguns municípios com relação ao enfrentamento à pandemia? E aproveito para ouvir de você a sua opinião sobre o enfrentamento na sua cidade, que é uma cidade que eu coloquei no primeiro bloco, que tem números altíssimos de contaminados dia, né? Ontem foram mais de 200. Aqui na região é que mais cresce dia a dia. Eu queria que você falasse desses dois contextos. Na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que o presidente da República, ele, na verdade, ele tem a dificuldade de se expressar, e quando se expressa, ele se expressa de uma forma muito dura, e que, na verdade, a Luiz voltou aí. Voltei, desculpa, a internet me estava oscilando e caí, mas voltei. Peço perdão a vocês e aos telespectadores e ouvintes. Tá que isso. Então, como eu estava falando aqui, Aloysio, o presidente da República, ele se expressa de uma forma ele tem dificuldade em se expressar, e nessa dificuldade, ele, na verdade, ao invés de criar uma tranquilidade, que para passar uma tempestade que nós estamos passando, na minha opinião, a população precisa ter os líderes postos no cargo de presidente, governador, prefeito, tem que ter a tranquilidade de entender a aflição da população, a vontade de voltar a trabalhar,
e ao mesmo tempo mostrando que tem que ter calma para que não tenham mais pessoas mortas. Olha, tudo bem, nós estamos sofrendo essa pressão. Vocês querem, mas vocês sabem as consequências disso. Olha, a consequência pode ser você sair, se contaminar, você falecer, levar junto contigo seu pai, sua esposa. Ah, mas eu tenho que pagar as contas. Mas peraí, conta, a gente vai aos poucos se reabilitando. Vida não tem como reabilitar. Não tem como ajeitar quem morreu para voltar. Então, é uma situação extremamente difícil, porque a gente precisava ter, na verdade, uma unidade nacional. Eu sou do PSL, você é do PT. Vamos esquecer, porque o vírus ele não distingue quem é de direita e quem é de esquerda e quem é de centro. Ele mata indiscriminadamente. Então, eu acho que isso faltou, né? As pessoas também têm dificuldade de acreditar no que vai acontecer. Porque se em janeiro já tem indícios que esse vírus chegou aqui no Brasil em janeiro, fevereiro. Você imaginou chegar sem nenhum caso, só com a questão de ter já descoberto que o vírus poderia já estar em circulação no Brasil, e chegar e falar lá atrás, um governador, um presidente, está cancelado o carnaval porque o vírus já está chegando, e sem nenhum caso confirmado. Vocês já imaginaram? Então, é uma série de coisas. Essa pandemia, ela também está servindo para que as pessoas acreditem naquilo que não veem. O problema era lá na China. Em 3 meses chegou aqui no Brasil. Né? Então, a comunicação... Alô? Pois não, pode falar. A comunicação e o contato com as pessoas, você pega um avião no Rio hoje, vai no São Paulo, no Rio, você vai para... Em 24 horas você já está lá na China, né? Faz as paradas e você dá continuidade. Então, eu acho que realmente faltou uma comunicação. Eu acho que se eu tivesse na posição de presidente da República, eu teria feito uma reunião com os 27 governadores do estado, em cadeia nacional, para mostrar a unidade do Brasil em relação ao combate ao coronavírus. Teríamos feito uma coisa unida, independente de cor partidária. Quando acabasse a Covid, todo mundo, quem pudesse continuar, na verdade, eu acho que a gente teria um país até mais unido e melhor para darmos prosseguimento, cada um respeitando as suas ideologias, seus entendimentos políticos, mas nós teríamos até um país mais forte, mais unido, para enfrentarmos as dificuldades que virão, com certeza, depois dessa pandemia. Inclusive, deputado, se você me permite a analogia, nós temos aqui, não precisa ir muito longe, não precisa na China, não precisa na Europa, não precisa na Oceania. A Nova Zelândia foi o primeiro país do mundo a erradicar a doença, né? Aqui perto. Inclusive, já foi parte do Brasil, que é o Uruguai, foi a bacia Cisplatina, né? A província Cisplatina no tempo do imperador, do Brasil Império, e se tornou independente. O Uruguai, depois de vários governos de esquerda, é hoje governado. Como é salutar a democracia, né? Alternância de poder, é governado por um político conservador, e o Uruguai é exemplo do combate à Covid-19. O Uruguai é o único país, os uruguaios são os únicos sul-americanos com um visto de entrada permitido em qualquer país do mundo. Verdade. Né? E é um político conservador, repito. Não é um político de esquerda. É isso aí. E todo mundo acompanhou pela televisão como que foi a transição lá no Uruguai, de uma forma civilizada,
de uma forma educada, a entrevista que fizeram à população, aqueles que não votaram nele, torcendo para que ele desse certo, mas também a postura do governante, a forma de conduzir os assuntos, é decisivo para essa questão da unidade, né? Essa questão da unidade passa também pela forma do maestro conduzir a orquestra, né? Eu não posso te atacar e esperar que você não se defenda. Agora, se eu estendo a mão para você e eu, hierarquicamente, num posto mais alto que você, e você não demonstra a mesma posição, isso, na verdade, vai demonstrar a grandeza de quem está hierarquicamente no posto mais alto e o despreparo daquele que postulou esse cargo. Não pode ter a inversão desses papéis, né? E a gente tem que ter esse cuidado, esse entendimento, né? Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sou da oposição ao prefeito municipal aqui no município de Macaé, mas eu torço que ele faça uma boa administração, que a população seja bem atendida, porque eu vou torcer por quanto pior, melhor, não. Eu não faço isso. Ele foi um dos infectados por essa doença, ele é médico, e eu, na minha página, na minha rede social, eu deixei claro aqui, pedindo que Deus restabelecesse sua saúde, como foi restabelecido, para que ele pudesse continuidade ao seu trabalho. Que eu tenho muitas restrições, mas que eu respeito democraticamente. A população entendeu que ele deveria continuar sendo prefeito do município de Macaé. Então, eu dou exemplo meu da condução aqui no município de Macaé em relação à minha conduta com o prefeito, que eu faço parte da oposição. Eu tinha feito essa pergunta, né, Chico? Oi? Eu tinha feito a pergunta com relação a como você está vendo o enfrentamento da pandemia em Macaé. Mas acho que a gente tem um intervalo agora e a gente precisa falar sobre eleição também, né? Exato, é isso que eu ia falar. Perfeito. Então eu queria só que a gente pudesse abrir, Aloysio e Nogueira e Chico, falando sobre como ele vê a política de enfrentamento do doutor Aloysio na questão da pandemia em Macaé, e daí a gente passa para a eleição, pode ser? Feito. Beleza. Muito bem. São 8h48 em Campos. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos com os jornalistas Arnaldo Neto e Aloysio Abreu Barbosa. Hoje no programa Folha no Ar, primeira edição, recebendo o deputado estadual de Macaé, Chico Machado. Ele é presidente da comissão de impeachment do governador Wilson Witzel, na Alerj. E olha, uma notícia que chega pra gente agora, chegou agora há pouco, um carro explodiu agora há pouco no Parque Bela Vista, quando abastecia num posto de gás natural veicular. O Corpo de Bombeiros socorreu pelo menos 2 pessoas, e para mais informações sobre o caso a gente passa ao longo da programação. São 8h49 agora em Campos, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Voltamos com o último bloco já do Folha no Ar, primeira edição. Quando se